Nós estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor para você, que vai te alimentar, vai te sustentar, tenho certeza, onde você está. Amém? Eu queria que, antes de mais nada, você se inscrevesse nos nossos canais do YouTube, no Instagram, e desse um clique naquele sininho lá para que você seja notificado das vezes em que nós vamos estar presentes com você, compartilhando a palavra. Amém? Eu queria trazer uma palavra para você hoje sobre o Salmo 29. Queria ler o Salmo 29 com você e queria traçar algumas diretrizes para a gente tornar este Salmo 29 como um alimento espiritual para nós. Amém? Então o Salmo 29 diz assim: dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as águas, ó Deus da glória troveja, o Senhor está sobre muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como a um bezerro, ao Líbano e a Sirion, como novos unicórnios. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e desnuda as brenhas, e no seu templo cada um diz glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Graças a Deus. Essa palavra, ela tem bastante a ver com os tempos que nós estamos vivendo hoje, porque nós vivemos num mundo muito atribulado, cheio de atividades, de problemas, e agora nós estamos tendo que ficar nas nossas casas, evitando o convívio que é tão prazeroso para nós, que amamos ao Senhor. Nós gostamos de ficarmos juntos, de nos unirmos, de estarmos em comunhão, e nesse momento isso não está sendo tão possível. E nesse tumulto todo em que se tornaram esses dias de hoje, fica um pouco difícil de reconhecer a voz de Deus. Eu sei que muitas pessoas estão se questionando. Eu tenho recebido algumas mensagens perguntando: mas por que Deus está quieto? Deus não está falando nada? Ou então, o que Ele quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que a voz de Deus, ela é mais forte do que tudo aquilo que nós podemos ouvir. Mas aonde então o Senhor fala comigo? O Senhor, Ele fala no profundo do seu coração, no centro do seu espírito, com a perfeita vontade dEle. Ele nos faz sentir o som da voz dEle. Ele nos faz sentir a palavra dEle. Então, por que algumas vezes essa comunicação falha? Por que algumas vezes eu não consigo ouvir essa voz dEle? Esse texto que nós lemos aqui, o Salmo 29, Davi exalta então a majestade do Senhor. E ele mostra que nesse texto aqui ele viveu tempestades, raios, trovões, chuva forte. Ele viu muita coisa numa região deserta, com poucos recursos. E ainda assim, Davi conseguiu ouvir a voz de Deus, sentir o poder na voz de Deus. Eu quero deixar uma pergunta para você durante esse compartilhamento, não vou chamar de ministração, durante esse compartilhamento, para que você entenda o que eu quero dizer. É uma pergunta: você já ouviu a voz de Deus hoje? Então eu quero deixar aqui para você 2 pontos que eu retirei desse salmo aqui, que são como lições para nós de o que é preciso para que eu ouça a voz de Deus e o que eu vou receber quando eu escuto a voz do Senhor. Amém? Então, à luz do Salmo, vamos lá. Para eu ouvir a voz de Deus é preciso. O verso 1 diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Primeira coisa que eu preciso para ouvir a voz do Senhor é de entrega.
esse versículo fala de entrega, entregar a Deus tudo aquilo que lhe é devido, como tributo merecido. Nossas vidas pertencem ao Senhor, nossa vontade pertence ao Senhor, nosso coração, nossa adoração, nosso louvor pertencem ao Senhor. Eu não vou conseguir ouvir a voz do Senhor se eu não fizer uma entrega total do meu ser a Ele. O verso 2 diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Este verso aí diz respeito à adoração. Para que eu consiga escutar a voz do Senhor, eu preciso adorá-lo, eu preciso buscá-lo. Quando nós adoramos ao Senhor, nós buscamos a sua presença. A adoração que você entrega não é para Ele, é para você. É para tornar o seu coração fértil, é para tornar os teus ouvidos espirituais atentos à palavra do Senhor. E acima de tudo, para aumentar a comunhão que você tem com o Senhor. O verso 3 então diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja, ó Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas. Eu preciso de ter sensibilidade nesses dias para ouvir a voz de Deus. A voz do Senhor, ela é agradável, mas eu preciso de ter uma sensibilidade para ouvir. O mundo está cheio de ruídos, cheios de vozes. Algumas vozes, elas tiram o nosso sossego, elas tiram a nossa calma. Essa não é a voz do Senhor. A voz do Senhor é uma voz de paz, mas você precisa de ter sensibilidade para ouvir essa voz do Senhor. Vamos ler então o verso 4 e ver o que ele nos diz. O verso 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Quando eu digo de majestade, eu digo de submissão. Deus é o Senhor, Ele merece toda a minha atenção, todos os momentos da minha vida. Nós devemos ser submissos no nosso falar, nos falar como súditos e, acima de tudo, nos calar quando Ele quiser falar ao nosso espírito. E eu creio que nesses dias, mais do que nunca, a voz do Senhor vai soar alto no seu espírito. Mas vamos adiante. No verso 5 diz sobre quebrantamento. Diz assim: a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. A dureza do nosso coração ou da nossa mente, ela precisa de ser quebrada para que eu consiga ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, ela vai alcançar o coração quebrantado, o espírito quebrantado, quando eu estiver submisso e eu me render à presença do Senhor. Então, se eu desejo hoje ouvir a voz do Senhor, primeiro, eu preciso entregar a minha vida para Ele e viver uma vida de intimidade com Ele. Eu tenho facilidade de ouvir a voz das pessoas com as quais eu tenho intimidade. Eu conheço muito bem a voz da minha esposa e eu também conheço muito bem a voz do Senhor, porque com Ele eu tenho intimidade. Então, quando eu precisar ouvir a voz de Deus e o que Ele tem a dizer para mim, eu devo começar adorando e louvando. E com o tempo, então, eu me tornarei cada vez mais sensível a perceber a voz de Deus falando no meu coração. Mas também preciso estar disposto a obedecer, a ser submisso ao que Deus falar para cada um de nós. E então eu terei um coração quebrantado e disposto a ser sondado por Deus. Aí a voz dele falará mais alto comigo. Aí a voz dele falará mais alto com você. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Amém? Então a gente viu alguns passos aí que o salmista Davi deixou para a gente aqui do que é preciso para eu ouvir a voz de Deus: adoração, intimidade, submissão, quebrantamento. E aí você pode perguntar: tá bom, Luciano, mas e o que eu vou ganhar? Eu vou ouvir a voz de Deus, eu vou ganhar algo? Primeiro, a comunhão com o Senhor sempre é ganho. Mas eu vou te falar aqui também, à luz do Salmo, o que você vai ganhar. Davi, ele aqui foi bastante claro, porque a mesma voz divina que ordenou que tudo fosse criado, também nos abençoa e transforma a nossa vida, dia após dia.
Mas quando Deus fala conosco, Ele nos dá o quê? Vamos seguir no Salmo, verso 6. Ele nos faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Nós ficamos contentes quando o Senhor fala conosco, porque traz paz e traz consolo ao nosso coração. E aqui diz, Ele os faz saltar como um bezerro. Não sei quantos de vocês já viram aquele bezerro pequenininho, de uma semana, de dias de vida. Ele gosta de pular, ele gosta de brincar, ele fica alegre. E ele demonstra toda a alegria dele pulando, saltando. E é isso que o Senhor nos faz, saltar como um bezerro, de alegria. Amém? Olha o que diz o verso 7 então. A voz do Senhor despede chamas e fogo. Olha que poder. Isso aí, o Senhor está te dando poder quando você escuta a voz dele. A voz dele despede chamas de fogo. O Espírito Santo nos enche de fogo quando Deus fala no nosso coração. Nos enche e nos transborda. O fogo do Espírito Santo em nós é poder. Poder vivo, poder de amor, poder de Deus. Vamos continuar. Verso 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Temor à palavra, temor à presença do Senhor. Eu vou ganhar isso daqui. Nós nos tornamos mais tementes a Deus quando ouvimos Deus falar, nos ensinando aquilo que devemos fazer. Como um bom mestre, o Senhor fala conosco. Ele nos dá instruções de como proceder, de como fazer. Eu preciso apurar os meus ouvidos espirituais para estar sempre ciente disso. Verso 9 diz assim, a voz do Senhor faz dar crias corças, desnuda os bosques, e no seu tempo tudo diz glória. Nossa vida se torna abundante quando nós reconhecemos a voz do Senhor. Então ouvir a voz do Senhor me traz vida, vida e vida em abundância. Olha que diz João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Olha, lindo. Verso 10. Fala de reino. Nós vamos receber dele o reino. O Senhor preside os dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. Um dos sinais do reino de Deus em nossas vidas é ouvir a ordem dos reis. Um dos princípios básicos da majestade é ordenar, e dos súditos que somos nós, é obedecermos, é estarmos atentos para obedecer. E se nós obedecermos à voz do rei, nós ganhamos o reino. Amém? E por fim, paz. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Isso está no verso 11, que é o último verso desse Salmo 29 que nós lemos. A consequência de ouvir a voz de Deus é essa: alento para a nossa alma, paz no nosso coração, certeza de que somos vitoriosos na presença dele. Eu creio nisso e queria que você aí em casa, onde você está agora, também cresça nisso, porque isso é uma verdade. A consequência de ouvir a voz do Senhor é receber alegria no coração, além de ser fortalecido pelo poder de Deus, que se manifesta através do seu falar. Então nós ficamos cheios de temor a Deus e passamos a viver conforme a vontade do Senhor, que vem reinar em nosso coração, nos trazendo abundante paz. Amém? O melhor prazer que existe é ouvir a voz de Deus. E eu tenho certeza que nesse momento que você está na sua casa, que você não está indo trabalhar, você está se mantendo tranquilo, em quarentena, o Senhor está falando com você. Deus está falando com você neste momento agora. E você precisa ter os ouvidos atentos para você ouvir. Porque assim como Deus falou com Davi, no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio da ventania, no meio do temporal e no meio do deserto, porque isso que nós estamos passando agora é um deserto, assim também Ele vai falar com você. E eu queria que você fizesse um compromisso comigo. Amanhã cedo, antes de você ouvir o nosso devocional das 8 horas, você vai reler o Salmo 29 e vai meditar sobre ele, para você ver o poder que está contido nesse salmo. E são instruções simples que o salmista escreveu de coração para mim, para você e para todos nós que estamos sedentos de ouvir a voz de Deus. Amém?
Aonde você estiver agora, abaixa a sua cabeça. Eu quero orar com você, uma oração rápida, mas que eu tenho certeza vai te alimentar sobremaneira. Amém? Senhor Deus, Pai amado, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença. Pai amado, faça com que a Sua voz chegue aos nossos ouvidos cada vez mais fortes. Nós queremos Te amar, Te adorar. Nós entregamos a nossa vida em submissão a Ti, ó majestade suprema sobre nossas vidas. Recebe-nos como súditos fiéis, Pai. Nós queremos que a Sua voz nos alimente nesses dias. Nós não queremos ceder espaço ao medo, nós não queremos ser tentados por nada que não seja a vontade de ouvir a Tua palavra e de ter cada vez mais intimidade contigo. Eu te agradeço por este momento, em nome de Jesus. Amém?